Olá pessoal, meu nome é Edivan, eu vou falar aqui a respeito dos aspectos microestruturais da fratura, na disciplina de inspeção e análise de falhas, do professor Dr. Rodrigo Freitas Guimarães. Aqui um sumário, para ver a estrutura e como será apresentado. Terá uma fase de introdução, falando dos objetivos desse trabalho, a revisão biográfica, passando pelos principais elementos para a compreensão dos efeitos da microestrutura à fratura. Um estudo de caso trata aqui do efeito da carbonização, promovida no ambiente pressurizado com CO2, no ataque por fluência em ácidos inoxidáveis, e fazer um apanhado geral dos conceitos no final, e apresentar referências bibliográficas. Bem, o objetivo é apresentar uma breve revisão sobre os principais conceitos para o entendimento da fratura a nível microestrutural, e foram separados aqui em 4 grupos: as fraturas por sobrecarga, por trincamento assistido pelo meio, fadiga e fluência. E no final fazer uma análise crítica do estudo associado ao tema, identificando o tipo da falha, os aspectos microestruturais. Bem, a revisão biográfica, começando aqui pela microestrutura, que segundo Hertzberg, a microestrutura é a organização interna do material, né, e é determinante para as propriedades dele. Uma organização a nível microestrutural, e é formada por grãos, contornos de grãos, fases, precipitados, inclusões, podem ter inclusões e descontinuidades. Na imagem aqui, a figura 1, temos a micrografia de um aço 0,38% de carbono, e apresentando aqui exemplos de microestrutura, como a perlita e a ferrita protetóide, indicados pelas setas na imagem. Falar aqui sobre os modos de propagação da trinca. Temos a fratura intergranular, que ela acontece numa trajetória ao longo dos contornos de grão. Tem um aspecto microestrutural de grãos destacados. A deformação plástica é ausente nesse caso. E os fatores associados são presença de segregações, precipitados frágeis e contaminações. Pode estar associados a mecanismos de fragilização, como hidrogênio, fragilização por revenido, sensibilização e metal líquido. E a imagem aqui de um aço AISE 410 fragilizado, com 1000 vezes de ampliação, e na imagem da direita, e 100 vezes na imagem a da esquerda, onde a gente vê de fato um destacamento dos grãos, como se você tivesse um descolamento entre eles. Fratura transgranular, que ela tem uma trajetória através dos grãos. O aspecto microestrutural é de facetas de clivagem ou dimples. Pode apresentar deformação plástica ou não. E os mecanismos típicos são clivagem ou coalescência de vazios. E os fatores associados são propriedades intrínsecas da matriz e o estado de tensões. Na figura aqui, na figura 2, tem uma corrosão sob tensão em tubo fabricado em AISE 316, aço inoxidável austenítico. E a micrografia indica múltiplas trincas transgranulares, com aplicação aqui de 100 vezes de ampliação. A gente percebe que a orientação do grão não é determinante para a orientação da trinca. Falar de fraturas por sobrecarga, no primeiro caso, fratura dúctil, ela apresenta dimples, alvéolos, indicando alta absorção de energia, como a gente pode ver na imagem, essas geometrias esferoidais. A nucleação de vazios em partículas de segunda fase, inclusões, precipitados ou poros. Apresenta também um crescimento e coalescência dos vazios e a topografia da superfície fraturada é rugosa. A fratura dúctil, ela apresenta aqui, retomando a estrutura a divisão que a gente fez dos elementos da microestrutura. Ela, para grãos maiores, é pior para a fratura dúctil, pois facilita a nucleação e coalescência de microvazios.
Os contornos de grãos, eles diminuem a incidência de fratura dúctil porque favorecem uma maior absorção de energia pela deflexão das trincas. A presença de fases tem um efeito que depende de qual fase é. A ferrita, por exemplo, aumenta a ductilidade e a perlita e cementita reduzem. O efeito dos precipitados também depende, que podem reforçar o endurecimento, mas o seu excesso pode reduzir a tenacidade. As inclusões aumentam a possibilidade de fratura, que nucleiam microvazios, e as descontinuidades aumentam também a possibilidade, porque atuam como sítios de nucleação de trincas em regime plástico. A fratura frágil, por sua vez, tem regiões lisas e brilhantes na superfície fraturada. A fratura por clivagem pode ser por clivagem ou quase clivagem. Pode ocorrer propagação intergranular, se tiver um efeito de fragilização por hidrogênio, metal líquido ou por efeito térmico. A mudança repentina de orientação nas facetas devido à variação de orientação dos grãos. E a superfície de fratura apresenta alto brilho metálico. A gente pode ver aqui na imagem, né, os degraus de facetas de clivagem, na imagem A, à esquerda, com ampliação de 1.500 vezes, e a presença de rios, com ampliações de 10.000 vezes, na imagem da direita, que indicam a orientação, né, de baixo para cima, a orientação da propagação dessas facetas de clivagem. Para a fratura frágil, grãos maiores aumentam sua chance, que facilita a propagação transgranular por clivagem. Os contornos de grão eles diminuem a possibilidade, porque os grãos menores dificultam a propagação contínua da trinca. As fases dependem, semitita favorece clivagem, ferrita retarda a propagação. Os precipitados também dependem, podem reforçar o endurecimento, mas em excesso reduzir a tenacidade. Inclusão nucleia microvazios, então aumenta a possibilidade. Descontinuidades atuam como sítios de nucleação, então aumenta a possibilidade. Agora falando aqui de corrosão sob tensão, que é um mecanismo associado à fratura por trincamento assistido pelo meio. A morfologia é fortemente dependente do sistema material-meio e tensão. As trincas podem ser intergranulares em aços inoxidáveis austeníticos expostos ao cloro, em íons de cloro, e pode ser intergranular em ligas de alumínio, níquel ou aços ferríticos com segregação. E podem ter trincas múltiplas, finas e ramificadas, partindo de pontos de concentradores de tensões. Podem ser entalhes, pode ser corrosão, soldas ou regiões sensibilizadas. E aqui na imagem a gente tem uma micrografia de um estojo, um parafuso estojo, a IS-304, que sofreu corrosão sob tensão por cloreto. Amplificação aqui de ampliação de 100 vezes. E aí a gente tem trincas transgranulares e trincas ramificadas. Para a corrosão sob tensão, os grãos maiores aumentam sua suscetibilidade, que favorece o empobrecimento de cromo nos contornos. Contornos de grão diminuem, porque promovem maior difusão de elementos de liga e melhor repassivação. As fases aumentam a possibilidade por precipitação de fases frágeis, por exemplo, fase sigma, nos contornos e sensibilizam o material. Os precipitados também aumentam, cabento de cromo favorece corrosão intergranular, que provocaria concentração de tensão e levaria a corrosão sob tensão. Inclusões também aumentam e iniciam trincas sob o ambiente agressivo, e as descontinuidades também agem como um gatilho para a nucleação de trincas em presença de tensão e meio corrosivo. Fragilização por hidrogênio, absorção de hidrogênio, absorção e difusão do hidrogênio atômico provoca a fragilização, que ela pode ser intergranular ou transgranular ou mista, dependendo de qual mecanismo está atuando. Não apresenta oxidação interna, indicando que o hidrogênio atua no interior do metal. Porque o hidrogênio, por ser um metal inerte, né, não vai promover corrosão. O metal não, por ser um gás inerte. Em micrografias, são comuns facetas planas, contornos de grãos destacados e trincas finas e nítidas.
seguem trajetórias preferenciais de baixa coesão. E aqui a gente tem na imagem uma condição clássica de trincamento induzido por hidrogênio, onde o interior do material recebeu acúmulo de hidrogênio atômico, o hidrogênio atômico se combinou, promoveu tensões internas que levaram a essa fratura, que forma uma espécie de degraus em algumas regiões. Pode ser um empolamento. Na fragilização por hidrogênio, o aumento de grãos também aumenta a sua possibilidade, facilita a difusão localizada e propagação intergranular. Contornos de grão diminuem, dificultam o caminho preferencial da trinca. As fases também dependem. Martesita e bainita aumentam a suscetibilidade. A austenita estável e ferrita refinada diminui. Precipitados aumentam, podem acumular hidrogênio em suas interfaces. As inclusões também aumentam, favorecem o início de trinca por decoesão. E as descontinuidades também aumentam porque agem como armadilhas para o hidrogênio, e iniciando a trinca. Falar aqui da fragilização por metal líquido e por metal sólido. A fratura é intergranular típica, né, com separação abrupta dos contornos de grãos. No metal líquido, ele penetra nos contornos, reduzindo a sua coesão. Na microscopia eletrônica, revela facetas intergranulares lisas e contínuas. E no metal sólido, ele é associado à presença de metais sólidos contaminantes em situações de contato metal com metal sob temperatura elevada. A micrografia aqui tem uma seção de um cotovelo de um aço inoxidável que sofreu a fragilização com metal líquido por gotejamento de zinco que se fundiu durante o incêndio. Então você tinha um componente, não tinha nenhuma possibilidade aparente de trincamento dele, mas na condição de falha da unidade, que resultou em incêndio, um outro componente de zinco atingiu seu ponto de fusão e gotejou sobre esse componente de aço inoxidável. Mas também tem outros casos, como um caso que a gente presenciou em uma planta de processo, onde parafusos que recebiam tratamento de cádmio sofreram o efeito dessa migração, dessa associação do metal sólido, em que o cádmio contaminou a estrutura do parafuso e o parafuso acabou falhando e todos eram idênticos, então falhou em cadeia. E por muito pouco não teve perda total do inventário de uma torre. Isso era a base de uma torre de destilação e poderia ter sido um acidente muito grave. Na fragilização com metal líquido e metal sólido, grãos maiores também aumentam, são menos barreiras para a penetração do metal líquido nos contornos. Contornos de grãos dependem. A vulnerabilidade não está no número de contornos, mas em sua condição metalúrgica, se são limpos, se estão sensibilizados. Fases também dependem. A austenita, por exemplo, é instável e favorece a austenita instável favorece a fragilização por metal líquido. Precipitados também aumentam, facilitam a nucleação de trincas sob tensão e infiltração. As inclusões também aumentam, porque melhoram a molhabilidade dos metais líquidos e descontinuidade também aumenta. São caminhos preferenciais para infiltração. Falar de corrosão fadiga, dentro dos mecanismos de fratura por fadiga, que também está na transição, né, entre o ataque pelo meio, e ela é iniciada por concentradores de tensão provenientes de corrosão. Microtrincas se nucleiam em regiões de microcorrosões. A fratura transgranular predominante, com marcas de fadiga, combinadas a evidências de ataque químico superficial. Em alguns casos, a trinca propaga por clivagem química localizada. Em microscopia eletrônica, observa-se diminuição de espaçamento entre estrias, perda de nitidez das estrias e presença de óxidos na frente da trinca. Aqui na imagem a gente tem a região abrangendo as áreas de corrosão localizada com propagação por corrosão fadiga, na imagem A, com
uma ampliação de 2.000 vezes, na imagem B com 5.000 vezes. Na imagem B a gente consegue ver as estrias de propagação em uma condição de maior aumento. Na corrosão fadiga, grãos maiores aumentam a concentração de tensão localizada nos grãos grandes. Contorno de grão diminui a possibilidade, porque tem maior dispersão de energia cíclica. As fases aumentam a possibilidade, que são interfaces com diferentes potenciais eletroquímicos, né, para ser atacadas. Os precipitados aumentam, nucleação de trinca nas interfaces partícula-matriz. As inclusões também aumentam, iniciam trincas e são alvos preferenciais de corrosão. E as descontinuidades também aumentam, que acelera a nucleação de trincas. Agora a fratura por fadiga propriamente. Tem a nucleação, na nucleação apresentam uma superfície lisa e polida. Na propagação tem formação das marcas de fadiga, as estrias. A propagação é intergranular. A fratura final é ruptura abrupta com sinais de coalescência de vazios. Aqui uma imagem com ampliação de 1.200 vezes, apresentando as estrias de fadiga em componente de ácido inoxidável austenítico. Fadiga, os grãos maiores aumentam a possibilidade, maiores tensões localizadas e menor número de barreiras. Contornos interrompem a trajetória da trinca, então diminui. As fases aumentam, porque tem maior diferença de dureza e favorece a nucleação de trinca. Os precipitados também aumentam, que agem como sítios de nucleação. As inclusões estão entre os principais iniciadores de trinca por fadiga, assim como as descontinuidades. Falo agora das fraturas por fluência, que acontecem em exposição prolongada a altas temperaturas e tensões constantes. Ela acontece com formação de microcavidades, né, de cavidades nos contornos dos grãos. Baixa tensão apresenta fratura intergranular, dominada por cavitação. Em alta tensão, fratura transgranular viscosa, com sinais de fluência localizada. E a fratura final pode exibir dimples alongados, especialmente em ligas dúcteis. Aqui na figura 10 tem um detalhe de microvazios e microtrincas. E a análise feita por microscopia óptica com ampliação de 200 vezes. A fluência ocorre em 3 estágios. Primeiro, com a taxa crescente de deformação. O segundo, estacionário, tem a taxa constante, que é a fase mais importante do projeto. E o terciário, a aceleração de deformação, formação intensa de cavidade e fratura. Os materiais com grãos maiores tendem a apresentar melhor resistência difusional, porém são mais suscetíveis à fratura intergranular. Os precipitados estáveis, como carbetos e nitritos, ajudam a inibir o deslizamento de contornos de grão. Então aqui os grãos maiores diminuem, como foi dito, o contorno de grão aumentam, são tipos de nucleação com coalescência de cavidades. As fases dependem, fases frágeis acumulam dano térmico. Aqui precipitado diz que aumenta no caso de nucleação de cavidades ao redor das partículas. Inclusões aumentam, facilidade de cavitação sob tensão térmica. E as descontinuidades também aumentam, que aceleram o crescimento de cavidades. Aqui um apanhado geral de todos esses casos, né, com os grãos, com os elementos da microestrutura à esquerda, na vertical, e na horizontal os tipos de fratura. A seta vermelha indica que aumenta ou piora a situação, a seta verde reduz o risco, melhora a situação. Interrogação para os casos que depende. Agora fazer um estudo de caso, né? Esse estudo de caso considerou uma análise do papel da pressão da carbonização, da dinâmica de trincas em ácidos inoxidáveis austeníticos sob ambientes com CO2. É uma verificação dos efeitos do CO2 presente, no caso aqui em tubos de reatores nucleares, onde
O CO2 promoveria esse ataque ao aço inoxidável austenítico, fazendo uma carbonização na ponta da trinca e assim promovendo o trincamento, favorecendo o trincamento por fluência. O foco é compreender como a interação entre o ambiente, pressão e microestrutura influenciam a formação da trinca e sua evolução. Foram retiradas amostras de tubos de aço 316H, extraídas de componentes de serviço, tinham operado a 145 mil horas, a temperatura de 505 graus Celsius, e foi comparado com os ensaios de corpo de prova. E esses ensaios foram dos corpos de prova, foram submetidos em três condições, né? Condição de elevada nessa temperatura, mais exposta ao ar atmosférico. A segunda condição seria com exposição ao CO2 numa pressão atmosférica. E a terceira seria CO2 com a pressão maior, pressão de 4,14 megapascal, com adição de CO, H2, H2O e CH4. Aqui a composição típica do material, tabela. Bem, a metodologia, aqui tem na imagem tem os corpos de prova, depois exposição, né? Na imagem A tem a condição do equipamento do material que saiu de serviço, onde tem aí a disposição de como é a remoção, a retirada da amostra e a presença de uma trinca na ZAC. A figura B, o corpo de prova do teste, a pressão atmosférica exposta ao ar. No C, pressão atmosférica exposta a CO2. E na condição D, pressurizado, né? O CO2 pressurizado e tem uma cunha para fazer uma manutenção da disposição sempre da abertura da trinca. Bem, foram aplicadas técnicas de caracterização, microscopia eletrônica de varredura, para observar a morfologia da trinca, as cavidades, os precipitados, difração de elétrons retroespalhados, para verificar a orientação cristalográfica, identificar os contornos de grão, eletroscopia por dispersão de energia, para fazer o mapeamento químico dos elementos, e feixe iônico focalizado com ataque químico, né, para preparação de seções transversais e revelação da estrutura abaixo da superfície oxidada. Foram todos aplicados na amostra que saiu de operação. Essa amostra que foi retirada de serviço, ela apresentou trincas intergranulares na zona termicamente afetada, precipitados aciculares de carbonetos, cavidades de fluência nos contornos de grãos, e sinais de carbonização na matriz metálica sob a camada de óxido interno. Esses dados fornecem também uma base para fazer a comparação, né, com os corpos de prova. Aqui um mosaico de micrografias dessa amostra. Na imagem A tem a seção transversal mostrando uma camada dupla de magnetita e de espinélio. E logo abaixo uma camada endurecida e abaixo dela o metal. B e C, as características microestruturais destacadas, né, usando as imagens, XF2. E na D, os precipitados de forma de agulha na camada endurecida. As amostras foram submetidas ao ar atmosférico. Né? Os autores identificaram trincas, né, que apresentou trincas superiores a 4 milímetros, ocorrendo na ZTA. Não houve evidência de carbonização durante o crescimento, que era esperado, porque não estava exposto ao CO2. A trinca apresentou preenchimento significativo por óxidos, né? Formação de óxido tipo duplex, né? Magnetita e espinélio. A análise por EDS mostrou a ausência de enriquecimento de cromo e ferro na ponta da trinca. E o mapeamento revelou precipitados de carboneto nos contornos de grão, com tamanhos 0,1 micrômetro e 0,8 micrômetro.
a presença de precipitados finos e intergranulares próximos aos contornos. Também foram observadas fases de ferrita, possivelmente oriundas de envelhecimento térmico, né, e sem ocorrência de cavitação ou depressão de ferro nos contornos do grão. Quando foram feitas as análises com CO2 à pressão atmosférica, a trinca apresentou crescimento com morfologia intergranular e a superfície do corpo de prova foi recoberta por uma camada de óxido duplex, né, com espessura de 5 a 25 micrômetros. A trinca teve aproximadamente 2.000 milímetros de comprimento e apresentou ramificações, com fratura contínua na seção analisada em 2D. Não foi observada carburização na ponta da trinca nem na região adjacente. A análise por SD revelou precipitados de carbonetos nos contornos, né, mas sem enriquecimento de cromo. Também não foram observadas cavidades fluências nem depressão do ferro nos contornos de grão, diferentemente do que ocorre em condições com o CO2 pressurizado. Porque com o CO2 pressurizado, a condição foi bem parecida com a condição de operação. Foi percebido carburização localizada na ponta da trinca, assim, formação de carbonetos ao longo dos contornos, precipitação contínua de carbonetos ricos em cromo e enriquecimento de cromo nas regiões intergranulares próximas às trincas, depressão de ferro nos contornos do grão, nas proximidades da trinca, cavitação intergranular significativa, atribuída à ação conjunta, né, da pressão elevada e do ambiente reativo, influência. Houve a formação de óxido duplex durante e ao longo da superfície da trinca, duplex contínuo ao longo da superfície da trinca, com redução de espessura em direção à ponta. A microestrutura observada foi semelhante à do material retirado de serviço, validando a condição de pressurização, pressurizado como representativa das condições reais. Aqui tem um esquema que indica a formação na parte superior do comportamento micromecânico proposto aqui para o aço 316 durante a condição de teste para crescimento da trinca por fluência. Onde a gente tem aqui a oxidação da região da ponta da trinca, né, até a formação da cavitação. E na seção inferior tem um comparativo das trincas, onde da esquerda para a direita nós temos a atmosférica, com ar, atmosférica com CO2, pressurizada na condição de simulação e a pressurizada com CO2 em serviço. Né? Percebe bem mais parecidas as duas. E as conclusões dos autores foi que a pressão do ambiente gasoso é um fator determinante para replicar a condição em laboratório as condições de serviço. O comportamento das trincas de aço austenítico 316H depende fortemente da evolução microestrutural localizada, particularmente nas zonas próximas à ponta da trinca, onde a carburização induz cavitação intergranular, e os ambientes pressurizados promovem condições críticas que aceleram o processo de falha, sendo essenciais para a simulação realística do envelhecimento de componentes. E a conclusão do trabalho aqui, a microestrutura influencia diretamente o mecanismo de nucleação e propagação de trincas. Diferentes tipos de fratura relacionam-se com elementos como grãos, contornos, fases, inclusões, precipitados, descontinuidades. Né? Fraturas por fluência e por trincamento assistido pelo meio são sensíveis a alterações locais da microestrutura. E o estudo de caso demonstrou que o CO2 pressurizado induz carbonização localizada, precipitação de carbonetos ricos em cromo, cavitação e fratura intergranular. A condição pressurizada reproduz de forma realística os danos observados em serviço, e a caracterização microestrutural é essencial para a análise de falhas e prevenção em equipamentos críticos. As referências biográficas. Obrigado.